É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Nós estamos então dia 29 de agosto, terça-feira, o antepenúltimo dia do mês de agosto, né? Então a gente vai dando tchau para o mês de agosto e mandando vir o próximo, né? Pessoal, vamos lá. Temos muita coisa para comentar. Hoje a gente vai falar as coisas. Olha, tem muita coisa que está acontecendo, a gente anuncia antes, a gente não vê nenhum deputado, nenhum senador tomando nenhuma atitude. Tem algumas coisas muito sui generis, né? Muito únicos em sua espécie que nós vamos comentar hoje, tá? Uma série de fatos acontecendo que merecem muito a nossa atenção, porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente tomar consciência do que está acontecendo, mais do que se revoltar, mais do que sentir emoções. Tá? Não importa, mas às vezes a gente fica bravo, fica alegre, né? Como diz a Bíblia, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Né? Quer dizer, o sofrimento passa, mas eu vou ser franco, a alegria também passa. Né? E olha, o que está acontecendo no Brasil precisa de muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Principalmente do pessoal da direita, porque está se deixando levar por muitas ondas que eu considero erradas, e a gente vai falar sobre isso por um bom tempo. Vamos lá, em primeiro lugar, a gente vai comentar essa notícia aqui. É, o PT vai tentar desmoralizar o Congresso e o STF, devolvendo simbolicamente o mandato de Dilma. Né? É uma matéria aqui do Conexão Política. O Partido dos Trabalhadores se articula para emplacar um projeto de resolução no Congresso Nacional que registre definitivamente que o processo de impeachment sofrido pelo ex-presidente Dilma foi uma grande farsa. É o que diz Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente da Legenda. Entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido, com base na decisão do TRF1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi armação, literalmente um golpe. Dilma e a história do Brasil merecem isso, disse a ela a Folha de São Paulo. Na última segunda, 21, o TRF1 manteve a decisão que arquivou, presta bem atenção nessa palavra, arquivou uma ação de improbidade contra ex-presidente no caso das pedaladas fiscais. As acusações sustentaram o processo de impeachment em 2016, quando Dilma foi acusada de improbidade administrativa por uso de bancos públicos para maquiar o resultado fiscal, que resultou no atraso da União em repassar valores às instituições. Ao julgar a apelação, o colegiado do TRF, por unanimidade, 3 votos a 0, ignorou a apelação do Ministério Público e manteve o arquivamento em primeira instância. Né? Então vamos lá. Pessoal, vamos conversar aqui porque essa notícia tem vários frames, tem vários quadros que nós precisamos conversar. O primeiro é o seguinte, o primeiro que a Gleisi ela saiu correndo disparar que foi uma grande farsa. Né? A Gleisi saiu correndo disparar isso daqui, dizendo que foi uma grande farsa. Só que ela age como se os juízes, o colegiado, tivessem tomado alguma decisão. Não foi isso que aconteceu. Né? O que o juiz, um colegiado, podem fazer? Eles podem, da justiça. O que a justiça pode fazer? Ela pode condenar, ela pode absolver, e se o caso passar muito tempo e demorar muito para julgar e caducar, ela pode arquivar, ou seja, ela não tomou decisão nenhuma. Né? O TRF1 ele pegou a acusação, falou: a pessoa já passou muito tempo, arquiva isso daí porque já não é mais importante. Tá? Não é mais importante. Quer dizer, a Dilma ela não foi condenada, mas ela também não foi absolvida. O que o colegiado fez foi não julgar. Né? E aí, nesse caso, tendo isso aqui por base, né, a dona Gleisi saiu correndo para dizer que não, que a Dilma não foi condenada, portanto a coisa não existiu. O que não é uma verdade, que é uma mentira, né? Mas deputado e senador pode mentir à vontade, pode falar o que quiser, né? Como foi uma grande farsa? Não foi. Agora é o seguinte, né, ele está dizendo que não, que o segundo lugar que é o seguinte, eles querem com esta brincadeira toda, isso em segundo lugar. Eles querem, com essa brincadeira toda, fazer um ato simbólico de devolução, né, como que o Congresso pedisse desculpas a Dilma
O que é uma humilhação para o Supremo, o que é uma humilhação para o Congresso. Porque teve uma decisão do Supremo, teve uma decisão do Congresso, né? E é uma desmoralização completa que o PT pode fazer com o Congresso. É pisar na cara do Centrão, que foi o pessoal lá do Eduardo Cunha, na época que fez isso daí. Não? Na época, Eduardo Cunha era presidente presidente da Câmara, né? Cargo que hoje é ocupado pelo deputado Arthur Lira. E a Gleisi está dizendo isso daqui. O PT está partindo para cima dos deputados e senadores como um rolo compressor, como se o Congresso não significasse nada para eles, e já sinalizando que o Supremo também vai ser atropelado pela sigla. Ok? Muito bem. Né? Eles estão se sentindo muito à vontade para fazer isso nesse momento. É uma espécie de vitória a qualquer custo. Né? Isso daqui, para mim, a gente vai comentar já já também, como que isso vai refletir lá na frente. Né? É claro que isso vai refletir nas eleições de 24 de maneira abrupta. Agora é o seguinte, vamos entrar um outro lance aqui. Ó. O pessoal que acha que o impeachment da Dilma foi porque o povo pediu, o povo só ajudou. Olha aqui, ó, as acusações sustentaram o processo de Dilma em 2016, quando Dilma foi acusada de improbidade por uso de bancos públicos para maquiar o resultado fiscal. Mas qual foi a consequência disso? Né? Quer dizer, ela não tinha dinheiro para pagar, né? E ela pegou, foi lá e usou os bancos públicos para fazer uma maquiagem, fazer um faz de conta que as contas estavam fechando, o que causa impeachment de qualquer presidente. Mas qual foi a consequência disso que foi tão grave para a Câmara que gerou o impeachment dela? Resultou no atraso da União em repassar valores às instituições. Vamos ser franco aqui? Vamos ser franco? Pessoal, aprenda a conhecer deputado e senador. Eles não são teus amigos. A Dilma caiu porque a lei do Brasil é essa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O Congresso tirou a Dilma porque o papá deles não chegou na conta deles. O clamor popular teve. A Dilma chegou a ter uma popularidade, salvo engano, de 7%. Quer dizer, de cada 10 pessoas, 9 sabiam que não gostavam dela, que queriam ela fora, e uma ainda estava em dúvida. Uma estava falando assim, cara, talvez sim, talvez não. Não tinha ninguém que gostasse dela de verdade. Quer dizer assim, trazendo para um cenário estatístico, né? De cada 10 pessoas, 9 tinham certeza que queria a mulher fora dali e uma estava em dúvida. Ou seja, 93%, 93%, 94% das pessoas tinham certeza que a Dilma tinha que sair. Né? Isso é um cenário, o clamor popular, a voz do povo, dentro de uma democracia, o que vale. Né? Se o deputado, se o senador não gosta disso, eu sinto muito, eles podem procurar um tratamento, um psicólogo, alguma coisa, senta lá, não vai fazer uma psicanálise, senta lá no divã, deita lá no divãzinho, conversa com o teu psicanalista e fala para ele, olha, eu quero uma coisa, o povo quer outra, você entendeu? Você vai ter que rastrear as origens disso, você vai entender que a tua função no ideal, é que seja democracia, né? É que você ouça, você está ali para representar pessoas. Mas no Brasil essas coisas não acontecem, essas coisas não são verdadeiras. Então é muito importante essa notícia. Eu vou dar um destaque para este ponto aqui. Eu quero muito que você que acompanha o Bunker entenda isso. O deputado, o senador não é teu amigo. O deputado, o senador, ele está lá para fazer o que ele prometeu durante a campanha, o compromisso que ele assumiu com o eleitorado. Tá? E você precisa fiscalizar isso. A gente que é cidadão, sobretudo nós que somos jornalistas, precisa fiscalizar isso daí. Por quê? Porque senão acontece o que aconteceu aqui. Né? No caso é o seguinte, eles estavam ouvindo a voz do povo, faz de conta. Na verdade é que o dinheiro deles não chegou. Resultou no atraso da União em repassar valores às instituições. Então é assim, o impeachment da Dilma foi necessário, agradou a população, agradou. Mas o motivo do Congresso não foi esse. O motivo do Congresso é que aquelas verbas de emendas, etc., não estavam chegando no bolso deles. Estava atrasando. Né? Então, quer dizer, o pessoal ia ficar todo mundo sem dinheiro, ia ficar agradando a Dilma. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. O impeachment da Dilma foi necessário, eu bati palma para ele, eu torci muito a favor dele, mas vamos entender o que realmente aconteceu dentro do Congresso. Tá? E é bom entender isso para ter uma visão sã, para ter uma visão
uma visão clara do que é política no Brasil. Política no Brasil se resume em uma expressão: farinha pouca, meu pirão primeiro. Deputado e senador pensa assim, eles estão ali para serem cobrados com relação às suas agendas. Eles prometeram uma coisa durante a campanha, eles têm que cumprir aquilo. Eles têm um compromisso, têm um dever com o eleitorado, e nós temos que fiscalizar isso daí. Portanto, sem esse negócio de que deputado e senador é amiguinho, porque não é. Agora, o Lula tá numa sinuca de bico, né? Porque ele sabe, ele tá dando porrada no Congresso com o negócio da Dilma, tá dando porrada no Congresso com o negócio com as falas dele, que vão custar muito caro, a gente vai falar das falas dele daqui a pouco, mas ao mesmo tempo está muito preocupado com as eleições de 24, né? Como nós estamos falando há mais de um mês aqui, né? Ó, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Olha isso daqui. O governo Lula quer fazer acordo com o governo de São Paulo para agradar Tarcísio e republicanos. Prestes a oficializar a entrada do Republicanos no governo, o presidente Luiz Inácio avalia entregar a um nome indicado pelo partido o comando do Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, e a rota de entrada e saída de cerca de um terço das transações comerciais do Brasil. A equipe de articulação do Planalto entende que a nomeação poderia aplacar a insatisfação do governador de São Paulo, com a adesão de sua sigla à gestão petista. Pelos cálculos de auxiliares de Lula, se os republicanos assumir o Ministério do Portos e Aeroportos com o deputado Silvio Costa Filho, como previsto, o governador paulista pode ser chamado para participar da indicação do novo presidente do Porto, que é vinculado à pasta. Quando Tarcísio era ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, o Porto ficava sob o seu comando. O então ministro chegou a elaborar um plano para privatizar o terminal e encaminhou a minuta do edital de concessão para o Tribunal de Contas da União. Como governador de São Paulo, Tarcísio manteve o projeto e conversou com Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre o tema. Porém, relatou ter encontrado portas fechadas com o atual titular da pasta, Márcio França, do PSB, que se declarou contrário a privatizar ou desestatizar o terminal portuário. Né? Então vamos lá, o papo é o seguinte. O Lula precisa do Republicanos, né? Precisa de mais de uma legenda com ele, ele precisa fechar com o pessoal, ele está buscando ter maioria, porque o PT fez e aconteceu, ajudou muita gente, deu emenda e não sei o que lá dentro do Congresso, e os caras falaram, não, mas a emenda que vocês estão dando é para votar nessa pauta aqui, a gente não é amiguinho não, tá? Não, a gente não é amiguinho não. Vocês vão pagar pela emenda, vocês vão pagar a emenda, vão pagar o cargo, para que a gente vote nisto aqui. Na outra coisa, é outro negócio. E o Lula, como bom carteira aberta, né, ele abriu a carteira e falou, o povo paga. Emenda parlamentar para todo mundo. Parecendo o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, aviãozinho para partido X. Né? Então tá aí. E o Lula fazendo e acontecendo, a gente assistindo. Né? Fazendo e acontecendo no sentido de praticamente controlar o Congresso com base em emendas, né? E o pessoal que antes chamava o Bolsonaro de corrupto, não sei o quê, falando de orçamento secreto, quietinho, não fala nada, né? Faz de conta que não viu. E aí o Estado negociando essas coisas, paciência. O Lula quer se aproximar do Tarcísio, por quê? Porque ele sabe que ele vai precisar de apoio, vai precisar fazer as pazes com todo mundo para as eleições do ano que vem. Se o Tarcísio tiver 2 neurônios na cabeça, eu acho que ele tem, ele não vai topar esse negócio e vai deixar o Lula falando sozinho. E se ele abandonar a sigla, é a sigla que sai perdendo, não ele, tá? Vamos lembrar muito bem disso. Agora, o Tarcísio vai fazer o que ele quiser, né? Na minha opinião, a gente tem que calcular tudo agora com relação às eleições de 24, que são muito importantes, e vou falar uma coisa, o pessoal da esquerda está prestando muita atenção nisso. Eu trouxe até uma notícia especial sobre isso para passar hoje, tá? Agora tem uma outra aqui muito importante nesse sentido, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar para você aqui, essa daqui para a gente conversar a respeito. Fux suspende lei de Porto Alegre que tornou o 8 de janeiro o dia do patriota. O Luiz Fux suspendeu nesta segunda-feira a lei de Porto Alegre que instituiu o dia 8 de janeiro como dia municipal do patriota.
A data marcou neste ano os ataques às sedes dos três poderes de Brasília, incluindo o prédio do Supremo. A decisão do Fux atendeu um pedido da PGR. Segundo o ministro, o texto da lei fere princípios básicos da Constituição. O que o Fux concluiu, né? O Fux falou o seguinte: sob a máscara do amor à pátria, exalta a atuação daqueles que notoriamente se colocaram em oposição aos valores constitucionais ao invadir e depredar a sede dos três poderes da República, né? Os informes atos do dia 8 de janeiro entraram para a história como símbolo de que a aversão à democracia produz violência e desperta pulsões contrárias à tolerância, gerando atos criminosos, inimagináveis em um Estado de direito, né? Pois é, isso daqui é uma parte. E 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas repúdio constante para que as atitudes deste jaez não se repitam, né? Então tá aí, muito bem. Então o Fux ele tem uma leitura muito interessante. Eu gostaria aqui de fazer uma análise completa disso, que é o seguinte: o Fux ele tem uma leitura muito interessante, que ele repudia a violência, etc., como eu também repudio, né? Isso é uma coisa impensável, né? Ninguém é idiota o suficiente para acreditar que quebrando a porta de um prédio, para acreditar que quebrando um relógio, quebrando alguma coisa, vai mudar alguma coisa no país que vive com base de troca de emendas parlamentares que dá para comprar 10 portas por segundo, né? Então, assim, eu sinto muito, esse tipo de coisa, para mim, invasão de prédio, essas coisas, é uma idiotice tremenda, é uma coisa que não vai resolver nada assim. Se a direita quiser resolver alguma coisa, vai ter que tomar sindicato, vai ter que tomar redação de jornal, vai ter que tomar reitoria de universidade, para começar. Isso é fazer política, não é entrar lá quebrando prédio, né? Os movimentos de esquerda que fazem essas coisas são desprezados, até dentro da própria esquerda. MST, MTST, esse povo todo que faz esses movimentos de forma geral, né, que queima pneu na estrada, faz isso aqui, eles são detestados pela população, não estão representando cidadão nenhum, né, só estão representando eles mesmos e olha lá. Então, assim, esse tipo de coisa nunca resolveu nada, nunca vai. Agora, o que me espanta é assim, a visão do Fux falando com toda essa pompa, com todo esse vocabulário rico, né? Só que na visão dele ele esquece, né, que as eleições de 2022 elas não aconteceram de uma maneira plenamente democrática. E eu falo isso por quê? Porque se elas estivessem acontecendo dentro da seriedade que implica uma democracia, ou seja, ouvir a todos com o mesmo valor, né? Teve a voz do argentino, do Fernando Serimedo, que trouxe informações na internet, etc., não teria sido tratado como um bandido. O sujeito estava colaborando com o andamento das eleições. Ele chegou e falou: olha, tem uma análise assim, assim, assado, que leva à conclusão disso, disso e daquilo. Ao invés de pegar os dados apresentados pelo Serimedo e tratar eles com a seriedade de quem realmente queria eleições limpas, não, o que fizeram foi perseguir o sujeito. Né? O que fizeram foi perseguir o sujeito. Agora, que é repúdio à violência, etc., então todo mundo repudia a violência. Todo mundo. Eu repudio a violência em primeiro lugar. Eu não apoio nenhum tipo de coisa assim. Agora, não dá para falar só metade do problema, né? Só metade do problema é fácil. Você pega a parte que interessa e fala, né? E depois também, o que está saindo na CPMI, várias vezes, né? O Moro ontem publicou um documento lá no Twitter, e etc., você vendo que, ao que tudo indica, pelo menos a meu ver, foi ser uma ação orquestrada da esquerda para fazer parecer que é a direita. O que se chama, né, em estratégia política, false flag, estratégia de guerra, né, false flag. Você faz uma coisa errada, mas bota a culpa no inimigo. Fala que não, foi ele que fez. Né? Até agora, eu não vi nada que me faça tirar essa ideia da cabeça. Mas, de qualquer maneira, uma coisa muito certa, e uma coisa muito, muito certa, tá? Que o Fux está vendo só metade da história, ele está. Né? Essa história toda das eleições de 22 não podem ficar... não podem ficar... A história não pode ser contada assim apenas. 8 de janeiro, ato golpista, não sei o que. Peraí, não foi só isso. Não foi só isso. E o que antecedeu isso? E até hoje, qualquer um questionar as urnas está em perigo. Existe uma insegurança jurídica dentro do Brasil. As pessoas não podem questionar o aparelho eletrônico.
né, tão eletrônico quanto esse aparelho de celular aqui. Se as pessoas questionarem o aparelho eletrônico, pronto, elas estão contra a democracia. É a democracia onde todos têm voz, menos quem quer questionar aquilo ali. Ou seja, há uma blindagem infame em cima desse assunto, vindo por parte da esquerda. Qualquer um que questionar um aparelho vai ser tratado como um bandido. Não, a teoria da conspiração, amigo, eu só fiz uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final. Não, mas aí já Aí já não é democracia, porque esse aparelho não pode ser questionado. Como que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Pelo contrário, tinha que ser aberto. Essa que é a verdade. As coisas tinham que ser abertas. Você quer questionar se é cidadão, se está pagando imposto, está sustentando essa farândula toda. Né? E aí a pessoa tem que ficar quieta ou apanha. Né? Agora, falando nisso, né, vamos mudar um pouquinho de assunto de pato para ganso aqui, porque olha lá. O Banco do Brasil vai emprestar 600 milhões para a Argentina importar do Brasil, né? Anuncia ministro argentino após reunião de Haddad com Lula. Né? Após reunião com Haddad e Lula. Então, o Banco do Brasil vai emprestar 600 milhões de dólares. Né? Pode multiplicar por 5 isso aqui. Lá para casa dos 3 bi, mais ou menos. 3 bi de reais. Para quê? Para que a Argentina possa fazer importações aqui do Brasil. O Brasil vai dar dinheiro para a Argentina fazer de conta que está comprando do Brasil e pagar o Brasil com o dinheiro do Brasil. Vocês já viram isso? O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, em visita ao Brasil, informou nesta segunda-feira que os dois países chegaram a um acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações brasileiras para o país vizinho. Massa deu a declaração no Palácio do Planalto, ao lado do ministro Fernando Haddad, após uma reunião com o presidente Lula. Um acordo entre a Argentina e o Brasil para garantir a continuidade de exportações já havia sendo trabalhado entre os dois países. A Argentina passa por uma séria crise financeira e escassez de dólares, o que dificulta a compra dos produtos brasileiros. O mecanismo para garantir as compras, de acordo com Massa, envolve a cooperação entre o Banco do Brasil, o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF. Segundo Haddad, a ideia é, quando o exportador brasileiro vender para a Argentina, ser pago pelos bancos brasileiros, né, pelo Banco do Brasil, que receberá a garantia do CAF. Vai valer, por exemplo, para exportação de alimentos e peças de carro. O Banco do Brasil vai garantir as exportações brasileiras. O CAF vai garantir o Banco do Brasil. Disse o ministro, quando você exporta, como disse o ministro, quando você exporta autopeças para a Argentina, você garante divisas para a Argentina. Foi uma maneira que a CAF encontrou para restabelecer o fluxo comercial sem a Argentina abrir mão de reservas de yuan, afirmou o ministro da Fazenda brasileiro. O CAF, segundo os ministros, deu aval para a ideia de cooperação, os países vão se unir em 14 de setembro, blá, blá, blá. Então vamos lá, o papo é o seguinte, os caras estão com essa ideia na cabeça, isso é muito importante, que é o seguinte, os caras estão com essa ideia na cabeça de substituir o dólar nas transações internacionais pela moeda chinesa. Né? Acontece que o dólar vale alguma coisa. Na China você tem várias situações que deixam o pessoal assim, isso vai quebrar. Deixa o pessoal de orelha em pé. Primeiro são os fundos imobiliários, que o pessoal não acredita. O nego vai lá, constrói prédio no meio do nada, fala que aquilo ali tem valor imobiliário, ninguém está morando, ninguém nem sabe que o prédio está lá, mas retroalimenta um fundo imobiliário. Depois tem os casos de pátios de automóveis que estão abandonados na China. Né? O pessoal fala, não, aquilo ali é valor da indústria, não sei o quê. Olha, você sabe, ou seja, é uma moeda furada, é uma coisa que você não pode conferir, que não inspira confiança e que eles vivem de narrativa sobre narrativa. Né? E a coisa vai subindo, vai escalando. E eu acho que as pessoas precisam se organizar para tomar atitudes, né, e retomar o poder, porque senão os caras vão fazer acontecer. Agora, a Argentina tem reservas de yuan. A Argentina foi lá e comprou yuan. Né? Comprou yuan. Na Bolsa de Valores existe um negócio chamado paridade. Quando você vai fazer transações internacionais,
Você fala assim, eu vou comprar tantos dólares no valor de tantos euros, né? Então, você tem a paridade, chamada paridade das moedas. Por que a Argentina quer uma garantia que o Brasil garanta? Olha só, a Argentina vai fazer comércio. Ela quer que o Brasil ofereça as garantias, seja fiador nela. Né? A Argentina vai mandar a peça para tal país. O cara fala, e se o navio afundar, quem que paga? Não, o Banco do Brasil está garantindo. E se o Brasil resolver que não vai pagar? Não, aí o CAF, que é o banco oh, esqueci o nome. Da América do Sul e Caribe, o CAF garante que o Banco do Brasil vai pagar. Você tem duas garantias, dois garantidores aqui, se um não pagar, cobra o outro. Ué, mas a Argentina não resolveu entrar na dança do BRICS? Não resolveu que o dólar não era uma moeda boa e resolveu comprar tudo em Yang, comprar moeda chinesa e investir dinheiro lá na China? Ué, se eles resolveram fazer isso, né? Se eles resolveram fazer dessa maneira, então por que não dá moeda chinesa para os outros países? Porque os outros países não acreditam na moeda chinesa. Para eles não serve. Para eles querem o dólar como garantia. E aí o Brasil aparece como garantidor. Quer dizer, é uma falta de vergonha na cara desse pessoal terrível. Eles estão ali vivendo um eterno faz de conta, né? E o Brasil que pague a conta do faz de conta deles. Agora, vamos seguir com isso daqui, né? Quer dizer, essa ideia de substituir o dólar já começou dando errado. Mas tudo bem, vamos ver o que eles vão fazer. Quer brincar assim? Brinca, azar de vocês. Agora vamos falar dessa daqui muito rapidamente, tá? Pacheco tentará retaliar o Supremo, mudando a decisão do piso salarial da enfermagem, né? Então vamos lá. O papo é o seguinte. O Supremo resolveu tomar decisões que cabem ao Congresso, também neste caso do piso da enfermagem. Eu não vou entrar muito nessa pauta, porque ela é só para comentar essa briga, eu só trouxe ela mesmo para comentar essa briga do Supremo com o Congresso. E você sabe, governo de esquerda é assim, os caras não querem saber como eles vão conseguir as vitórias, querem a vitória acabou. Né? O que é um problema muito sério. Né? Porque se você gritou, o fulano está roubando no jogo, e os caras falam, o juiz é nosso, então aí a gente está com um problema. Aí todo mundo se revolta mesmo. Né? Então olha lá. Agora o Pacheco está percebendo o peso que ele está carregando sobre as costas porque ele foi omisso. No começo estava todo mundo apelidou ele de Capacheco, né? O cara é um capacho. O Rodrigo Capacho. Tá ali pro Lula pisar na cara dele, limpar o pé e ir embora. É para isso que ele serve, ele gosta disso. Pelo menos é o que dá a entender, né? Agora ele está sentindo o peso. Por quê? Porque os senadores e deputados estão se tornando cada vez mais inúteis. Cada vez mais inúteis. E vamos lembrar que a Câmara e o Senado têm uma responsabilidade muito grande. As duas têm uma comissão permanente, uma cada uma, chamada Comissão Orçamentária. Quando você tem uma proposta, um projeto de lei, alguma coisa dentro da Câmara, ela vai primeiro... o cara fala, eu quero mudar tal coisa na Constituição, uma PEC, de emenda da Constituição. Ou tem uma lei que eu quero fazer, um PL, um projeto de lei. Então você pega e coloca o projeto de lei, apresenta o seu projeto de lei, e esse projeto de lei ele começa a passar pelas comissões. A primeira e mais importante comissão de todas é a Comissão de Constituição e Justiça. É a mais importante da Câmara e a mais importante do Senado. Depois vem a Comissão Orçamentária. É onde eles vão ver se tem dinheiro para fazer ou se não tem. Por quê? Porque eles não querem também ficar sem o dinheiro deles. E eles precisam fechar as contas. Eles têm uma certa responsabilidade, tanto a Câmara quanto o Senado. Agora o Supremo está chegando lá e dando carimbão. Pague-se. Toma. E o Pacheco está olhando e falando, e aí? Né? E agora? Vai sobrar para mim no final. Mas isso é por quê? Porque ele foi fraco no início, porque ele não cumpriu a função constitucional dele de senador e ele não quis enfrentar o Supremo. Ele ficou nessa de falar grosso, pausado e bonito, fazendo de conta que é um robô na frente da câmera. Né? Fazendo essas coisas, esse papelzinho bobo, deveria ter se preocupado mais em cumprir a função constitucional de um senador que é fiscalizar o judiciário. Os senadores são, sobretudo, quem mais precisam de cobrança da população. Tem que ligar lá no Senado e falar, seu senador, presta atenção aqui, meu chapa, tu é meu funcionário, irmãozinho. Tu é meu funcionário, tá? Eu sou cidadão, eu tô pagando o teu salário, tá? E você tá aí para me atender. Eu quero saber o que é que você vai fazer com relação ao judiciário. Está acontecendo isso. Você vai fazer o quê, meu chapa?
Os caras têm que ser cobrados mesmo. Senão tá aí, então colocaram um fraco lá, por que o Pacheco tá lá? O Pacheco tá lá porque o Lula pode atropelar ele a hora que quiser. O Lula manda e ele obedece. Acabou. E agora tá pagando preço por isso, tá tentando correr atrás do rojão. Né? Tá tomando vários calabocas aí, desmoralizado, e eleições vêm chegando, né? Agora vamos falar de uma outra aqui, que essa sim, essa daqui pra mim é a coisa mais interessante que eu vi nos últimos dias. Né? O Lula, ele dá poucas entrevistas, porque quando ele dá entrevista é um desastre, mesmo que seja pra gente dele mesmo, né? É um desastre, companheiro. Olha só, olha essa daqui, ó. Vamos junto. Prestem atenção. Bomba, Lula parte para cima de deputados e senadores. Veja o vídeo, né? Em live semanal, o presidente afirmou que a maioria dos parlamentares pertencem à classe média alta. Deputados e senadores eleitos, em sua maioria, não são representantes do povo trabalhador. Se a gente vota de forma estabanada, quem planta vento colhe tempestade, né? Então quer dizer que os deputados e senadores não são representantes do povo, né? Quer dizer, é uma loucura. O sujeito que diz que acha que está defendendo a democracia, agora também, né, se colocou como um sujeito que agride, né? Porque se as pessoas não sabem o que estão escolhendo, escolheram errado porque não concorda com ele, então ele é mais certo do que toda a população junta. Esse que é o cálculo do seu Lula. Agora vamos ver, vamos prestar atenção no que disse o sujeito aqui, né? Falta no Brasil são pessoas espertas que sempre estão encontrando um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda. Artifício. Ou, na pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também nós vamos ser francos. Os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vieram da classe média, que vieram de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Tá? E isso, sabe... Quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive no meio. Que ele convive. O que é até compreensível. Por isso é que o povo, quando chega a época da eleição, o povo tem que saber votar em gente que tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele acredita. Se a gente vota de forma estabanada em qualquer um, sabe... É o seguinte, quem planta vento colhe tempestade. Muito bem, essa fala do Lula exige muito cuidado ao ser analisada, tá? Por quê? Porque ele está profundamente errado num ponto, mas tem um ponto que precisa ser visto, sobretudo pela direita, ok? Vamos levar as coisas a sério aqui, tá? Em primeiro lugar, o Lula comete um erro muito grave, muito grave, quando ele fala que os deputados pertencem à classe média, não sei o que, classe média alta. Querido, o salário de um deputado já o coloca nessa classificação. Não é que eles pertencem à classe média alta, não sei o quê, porque eles são isso e aquilo. Não. Assim que o sujeito assume, quando ele começa a ganhar emenda parlamentar, começa a ganhar isso, aquilo, vai lá dar uma olhadinha nos financiamentos de campanha deles. Tá parecendo aquela música do Cidade Negra lá, né? Mas come o que a população não come. Então, quer dizer, tá aí, né? Eu estive 2 anos lá em Brasília. Eu morei lá, eu conheço aquilo ali. As coisas não são como a gente pensa aqui em São Paulo. Tem lugar em Brasília que você não entra. Tem lugar em Brasília que você não passa da portaria. Então é assim, tem um condomínio lá que é residência dos ministros, você não entra lá. Você tem que chegar lá, se identificar na porta e de fundo tem o Lago Paranoá lá, assim, sabe? Aquela cerca verde, não sei o que e tal. E lá no fundo tem o Lago Paranoá e você vê lá o pessoal andando de jet ski, não sei o que. O que é isso? Não é assim não. Não é desse jeito não. Você vai ver então que assim, olha, eu vou ser muito franco. Em primeiro lugar, vocês têm esse erro crasso aqui. O cara quando passa a receber esse salário, ele já não participa mais daquela classe anterior. Mesmo que ele venha da mais profunda pobreza, naquele momento ele já é classe média alta, tá?
Em segundo lugar, que é o seguinte, existe o erro óbvio, a gente vai falar dele nesse momento, que é o seguinte, se o cara ganhou a eleição, olha, se foi uma votação limpa e etc., então a população elegeu, então a população sabe o que quer. Né? Campanha, olha, é complicado. Eu sei porque tem um deputado federal que fez bastante campanha aqui nessa região onde eu moro mesmo. E eu acompanhei tudo isso daí. Eu vi a quantidade de gente que ele botava no semáforo, a quantidade de gente que ele mandava nas igrejas, a quantidade de gente que ele mandava nos comércios, o pessoal que não sei o quê. Então, quer dizer, é uma verba tremenda, o pessoal tinha que se organizar ali para conseguir eleitores. Né? O cara ficar martelando a marca dele, vote no número tal, vote no número tal. E a população, muitas vezes, vota assim, né? Essas eleições votou mais consciente. Na 2018, 2022, votou muito mais consciente. Certo ou errado, não sei. Não sou eu que vou dizer se as pessoas votam certo ou errado. Diferente do Lula. O Lula ele pode dizer quem votou certo e quem votou errado. Né? Ele tá acima da população para que ele diga quem que deve ou não votar. Se a pessoa votou em alguém alinhado com eles ou não. Agora, uma coisa é certa. Dentro do Congresso, o pensamento de forma geral, o Lula não errou. Tá? O Lula não errou. O pensamento de forma geral é esse mesmo, eu tenho dito aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Desculpa, né? Não estou dando razão para o Lula, mas o que ele falou não está errado. Tá? O farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que pensa deputado, é assim que pensa senador, pensa, age, sente. Tá? E é dessa maneira que a gente tem que se acostumar, porque é o seguinte, funciona desse jeito. Portanto, nosso papel enquanto cidadão é de cobrar estas pessoas. É cobrar o Congresso mesmo, é cobrar, é fiscalizar o que é que você está fazendo com o dinheiro, isso e aquilo, aonde que está indo e quem isso e aquilo. Tá? E com quem que você está se relacionando e vamos saber por que você fez isso aqui, sua agenda de campanha é essa, por que você traiu. É cobrar os caras mesmo. Eu falo isso daqui, olha, é assim, eu não ia me furtar, eu não ia me eximir, eu não ia deixar de dar uma bela de uma paulada, de uma crítica, né, se eu visse uma fala grosseira ali. Mas, apesar da grosseria, existe um ponto que está correto. E até relógio parado acerta 2 vezes por dia, tá? E nesse ponto é que a gente precisa prestar mais atenção, porque a direita tem o chamado deputeg. É o cara que está ali, ó. É o cara que está ali nas redes sociais. Ah, fulano fez isso aqui. Olha minha indignação. Estou pensando igual vocês. Minha indignação está seguindo junto com a sua. Dá like aí, compartilha. Mostra para todo mundo que eu sou igual a você, porque eu quero me eleger de novo. Mantém meu nome em alta. Em imprensa, fala de mim. É, legal. É verdade. Mas é o oba-oba também. É o oba-oba. Esses dias atrás aí o Moro fez com uma denúncia aí. Ah, é o governo o sujeito lá, que o Lula botou o Carlos Lupe e a Aniele Franco, né, 2 ministros dele, no conselho de uma empresa privada. Quer dizer, é uma boquinha, né? Você pega os outros 2 ministros e questiona o currículo deles, que vocês estão aptos. Numa empresa de metalurgia, vocês são metalúrgicos, vocês estão aptos a isso? Né? Ou seja, mas eu não vi o Moro fazendo nada. Ele é senador, ele está lá para fazer, não eu. Eu estou aqui também para fazer esse tipo de questionamento, mas ele tem as ferramentas jurídicas para fazer isso. Ele tem que pegar e elaborar alguma coisa lá e falar, fulano, é o seguinte, estou desconfiado que isso daqui é corrupção. Eu estou desconfiado que essas pessoas aqui não têm preparo para fazer isso daqui, e se o governo não explicar isso daqui, eles vão ter que explicar por que estão recebendo essa verba. E o Moro fez alguma coisa? Não. Ficou lacrando nas redes sociais. Pelo menos eu não vi. Se ele tiver feito, eu volto aqui e falo, ó, o Moro fez. Mas até agora eu não vi nada. Perdão. Então assim, até agora eu não vi absolutamente nada. O que eu vi foi isso daí. E por último, a gente tem que considerar o seguinte, essa fala do Lula vai ter um impacto profundo no Congresso. Eu conheço esse pessoal por dentro. Eu estou falando, vai ter um impacto profundo no Congresso. E o Lula vai ter que rebolar. O Lula vai precisar rebolar. No rebolation, rebolation. Vai ter que rebolar para se virar, para desfazer essa besteira que ele fez aí, falar que a população não sabe votar e por isso elegeu o pessoal de lá.
Por quê? Porque ele vai precisar do apoio desses caras, vai precisar desses caras para as eleições de 24. Na hora que as siglas lembrarem, deve estar me lembrando aquela cena do Rei Leão, no momento que o Scar tá lá, né? O reino, na verdade, era do Rei Leão, do Mufasa, mas o Scar tomou o lugar dela, né? Entrou por uma fraude, né? Tomou o lugar do Mufasa. E aí, na hora que tudo é descoberto, que o esquema todo é descoberto, as hienas do congresso ali deles vão para cima do Mufasa. E ele tinha falado, ele tinha ido pra frente da câmera, o Scar tinha ido pra frente da câmera e falado assim, o vilão, né? Ele vai pra frente da câmera e fala assim, ele vai lá pra reunião com o Simba e fala assim, ele chega pra reunião com o Simba e fala, as hienas é que são as culpadas, elas é que são as nossas inimigas, né? Aí as hienas lá do Congresso, elas pegam, quando enquadram o Mufasa, elas falam assim, ele fala, não, hienas, nós fomos traídos, não sei o quê. Ela fala, não, a gente ouviu você falando que nós éramos o problema. Existe uma cena similar já na literatura, né? Então, para que a literatura aconteça, a gente sabe que tem que ter um imaginário de um autor, ou seja, é uma coisa que é uma coisa real no mundo concreto aqui que a gente vive. Então, esse tipo de coisa, esse arquétipo, essa estrutura de acontecimentos, o Lula pode ficar tranquilo que a cobrança vem, né? O Congresso não vai deixar isso daí passar. Por quê? Falo isso porque conheço como funciona lá dentro e conheço como funciona esse tipo de coisa. Agora, vamos lá. Existe aqui uma outra matéria muito interessante, que é a dança das cadeiras, né? Grande nome deixará a direção de jornalismo da Globo. Veja mudanças. A Globo anunciou hoje que Ali Camel deixará a direção geral de jornalismo do canal. O cargo será ocupado por Ricardo Vilela a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, Ali Camel fica aí mais esses 4 meses. Conforme o comunicado, a movimentação partiu de um desejo de Ali, que tem vontade de deixar as funções executivas e atividades diárias depois de 34 anos do Grupo Globo. Né? Então, assim, o Ali Camel não está saindo da Globo. O Ali Camel está saindo da Direção Geral de Jornalismo. Quer dizer, todos os jornais da Globo, ele que estava mandando, né? O lacrador mor. Ali Camel vai assumir a recém-criada posição de coordenador do Conselho Editorial. Trabalho junto com Ali desde a época, blá, 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 blá. Ricardo Vilela trabalha com Ali Camel desde quando chegou na Globo. É o cara que vai, é o poste dele, vai ficar no lugar dele. Né? E há 2 anos, Ricardo Vilela ocupa o cargo de diretor executivo de jornalismo. Né? Então, esse vai sair fora da direção executiva e vai entrar o Miguel Ataíde, que no momento é diretor da Globo News. Né? Ou seja, a Globo News vai mudar de direção, vai para a mão do Vinícius Menezes. Né? A Globo News muda de direção. Deixa eu explicar isso daqui, porque isso é importante para entender os rumos do jornalismo da emissora que tem a maior audiência no país hoje. O Ali Camel sai da posição dele e vai para o conselho da emissora. Vamos lembrar que o conselho... O que é um conselho? Um conselho é um lugar onde tem várias pessoas. Uma pessoa só não quer tomar uma decisão muito importante sozinha. Por quê? Porque se ela tomar uma decisão importante sozinha, toda a responsabilidade fica sobre ela. Então ela divide essa responsabilidade, é formado um conselho. Várias pessoas estão ali para opinar, eu acho isso, eu acho aquilo, todo mundo é ouvido e a decisão que sai não fica nas costas de uma pessoa só. Né? Fica nas costas do conselho, quando são decisões que afetam uma empresa inteira, que afetam um grupo inteiro. Então o Ali Camel sai da função de diretor e vai para o conselho. Cai, mas cai para cima. E entra o Ricardo Vilela. O Ricardo Vilela é igual a ele, uma xerox dele, né? Só que ele é mais lacrador, né? E aí, pelo que eu entendo, ele é mais lacrador. Eu acho que agora o Jornal da Globo, provavelmente o Jornal Nacional, vai ter alguma mudança, né? Sobretudo o Jornal Nacional vai ter alguma mudança. Eu acho que ao invés da Globo fazer tintim, vir um globo assim, vai fazer uma foice, um martelo. De repente, né? Por que não, né? Pelo menos o que eu vejo é que a coisa está ficando pior, né? Agora, não sei com relação aos salários, né? Aos salários. Com relação a isso, eu de fato não sei, tá? Agora vamos lá.
Falando em governo Lula e lacração e etc., o mundo real acontece aqui fora. As emissoras de TV podem falar o que elas quiserem. O jornalista pode ir lá e falar assim, vou fazer as pessoas acreditarem que o mundo está perfeito, quanto mais vermelho, melhor. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. O que ele não pode fazer é esconder esse tipo de coisa aqui, ó. Isso daqui ele não consegue esconder, tá? Confiança da indústria cai e chega ao pior nível desde o auge da pandemia. Olha só, o governo Lula está pior do que a pandemia, ok? O índice de confiança da indústria cedeu meio ponto em agosto, depois de ter recuado 2,1 pontos em julho. Com o resultado, o índice atingiu 91,4 pontos, o pior nível desde agosto de 2020. Em agosto de 2020, o índice era de 89 pontos. Na média móvel trimestral, o índice contraiu e não sei o que, muito bem. A FGV fez os estudos. Eu estava cobrando esses estudos há um bom tempo, porque eu falei, o que é? No governo Lula não vai ter a FGV, não vai publicar os índices dela? O que acontece, né? E estão aí os índices, né? Estão aí, os estudos estão aí, eles não podem reinventar a realidade para agradar ninguém, né? Não pode reinventar a realidade para agradar ninguém. E a verdade dos fatos é que a classe política está ganhando dinheiro a rodo, e etc., emenda para tudo quanto é lado, e o Brasil está afundando. A indústria está falando assim, eu não confio no governo Lula. A indústria, quer dizer, você tem a extração, o cara que vai lá no campo e colhe o arroz. Você tem a indústria, que é o segundo setor da economia, que é o cara que pega a extração e transforma num produto, né? Pega o arroz lá na granel e ensaca ele, bota no saquinho de plástico, escreve lá, sei lá, Tio João na frente, Camil, sei lá, né? E pega o arroz e manda para o mercado. O mercado é o terceiro setor, é o comércio, né? A economia clássica ela é dividida em 3 setores, extração, indústria e comércio. Então a indústria, que é uma das coisas principais do desenvolvimento de um país, ela está dizendo, mais de 90% está dizendo, não confio no governo Lula. Isso significa o seguinte, que os caras não fazem grandes investimentos, ficam com o pé atrás e causa desemprego. Então, quer dizer, essa massa de desempregados que vai surgindo com o tempo, eu quero ver, né? Eu quero ver essa massa de desempregados que vai surgindo, como é que as emissoras vão fazer para dizer que está tudo bem na hora que acontecer igual aconteceu em 2013, que for todo mundo ao mesmo tempo para a rua. Aí eu quero ver o que é que eles vão fazer, tá? Porque esse momento está sendo redesenhado. 2013, junho de 2013, eu lembro dos enormes manifestos, foram os maiores da história do Brasil, que aconteceram aqui em São Paulo e no resto do país inteiro, ruas e ruas tomadas, manifesto gigantesco, que acarretou depois a queda da Dilma e do PT, né? Então eles estão recriando isso daqui. O Lula está fazendo uma maluquice, que é de refazer o governo dele misturado com o da Dilma e de pegar e tentar usar uma mentalidade ali dos anos 80, 90. E ele está achando que a população que jogou a população que foi para a rua em 2013, né, a população que foi para a rua naquele momento, não vai de novo. Que o pessoal vai ficar com medinho dele, ou coisa do tipo. Não imagina, tá maluco. Tá achando que o povo em casa tá com medo do Supremo Tribunal Federal? Daí serve para vocês. Não dá. Reprimir. Olha, eu quero ver a estratégia que vai ter para reprimir o povo todo, né? Porque o sujeito está querendo ser ditador, mas parece ser democrático. Cedo ou tarde. E com isso ele vai comprando gente, comprando gente. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Eu já vi esse país explodir diversas vezes, né? E a panela de pressão tá esquentando. O desemprego está aí, a inflação está aí, as emissoras estão mentindo aí, né? A Globo, naquela época, em 2013, teve que vir a público pedir desculpa, né? E etc. Agora vamos ver. Olha aí, vamos lá. De novo, né? A esquerda está usando a mesma receita que deu errado da primeira vez. Novo ministério anunciado por Lula, feito sob medida para o Centrão. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira, 29, que criará o 38º ministério na primeira reforma ministerial de seu governo, prevista para esse segundo semestre de 2023.
Trata-se do Ministério da Pequena e Média Empresa. Nós vamos criar, estou pronto para a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, disse o presidente em sua live semanal de terça. Afirmou que a pasta servirá para cuidar dessa gente que precisa de crédito e oportunidade. Mas, na verdade, a reforma ministerial desse semestre deve servir, acima de tudo, para formalizar a entrada do Centrão, em específico o PP e os republicanos, na esplanada de Lula. Os deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco, são cotados há meses para encabeçarem a reforma. Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinham reunião prevista em meados de agosto para tratar das trocas dos ministérios. Né? O único impasse para a entrada é a definição de qual ministério cada um assumirá. Então vamos lá, eu nem vou continuar isso daqui, tá? Nem vou continuar. O lance é o seguinte, né? O lance é muito simples, tá? Vamos falar com seriedade aqui. O Congresso é saco sem fundo, tenho dito e vou repetir. Quanto mais você dá, mais eles querem. Né? E agora o Lula quer comprar novos aliados. Vai dar aliado, quer comprar partidos inteiros. Não vou dar um ministério, vou criar ministério, vou fazer, vou acontecer. É o 38º ministério na gestão Lula. Tá? A Dilma foi 40 e poucos, né? Tá chegando lá. É o que eu tô falando. O Lula tá maluco. Ele tá fazendo a mesma gestão. É um misto da primeira gestão dele com a gestão da Dilma, com a cabeça de 80 e 90. Aquele Lula que dava aquelas entrevistas malucas pro Roda Viva. Não, sabe o que eu acho? O dado concreto é que ele falava aquelas coisas ali, apoiava o congelamento dos preços que o Sarney fez, para quem lembra, né? Falava que o Sarney ainda tinha feito errado aquele congelamento de preço. Tinha que congelar com o salário em cima e os preços lá embaixo até acabar com a fome. Era o que ele dizia. Quer dizer, ia quebrar tudo, né? Quebrar todo mundo, obviamente. Agora, uma coisa muito certa. Vamos ser franco aqui. Vamos ser muito franco aqui. O sujeito está preocupado, não é tanto com passar as emendas e fazer o governo dele. O sujeito está preocupado com as eleições de 24. Por quê? Porque a esquerda está olhando torto para ele. A esquerda está assim, ó, Lula, você promete tudo para todo mundo e na hora de entregar, você é o esquema Ponzi da política. Esquema Ponzi da política. Promete tudo para todo mundo, lucros vultuosos e ministérios e secretarias. Aí o sujeito entra, você paga meia dúzia, essa meia dúzia sai dizendo bem de você e o resto leva calote. E o pessoal da Câmara já sentiu isso. O pessoal da Câmara está lá, escuta, você prometeu emenda para todo mundo, mas liberou as emendas, mas quando chegou nos ministérios, na hora do sujeito fazer o saque, as emendas estavam bloqueadas. Né? Então, fica assim, o pessoal da Câmara está sentindo. O pessoal da Câmara está sentindo no bolso. Ô, meu, e aí? Né? Só que o dia de amanhã, na política, vem aí. Na política, dizer o dia de amanhã vem vindo aí é a regra sine qua. Né? É a regra sem a qual você não faz nada. Prometeu, tem que cumprir. Palavra de político tem que ser igual palavra de bandido, né? Aquela regra da palavra de bandido. Se o bandido falar, tem que cumprir. É assim, na verdade, na política, se o sujeito prometer, ele tem que cumprir. Perder a confiança para um político é tudo. Político vive de mercados futuros, na prática. Político vive de prometer e, se não cumprir, se deu mal. Né? Se o sujeito for apagado, se o sujeito não cumprir, ele se deu muito mal. Agora, o que acontece? Nós estamos vendo o Lula preocupado em passar algumas coisinhas dele, mas mais preocupado com as eleições de 24. E, ao mesmo tempo, descendo a porrada no Congresso, falando que o povo votou errado, que esse pessoal não representa eles, isso e tal. Para a população, isso é chover no molhado. Chover no molhado, todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, para o Congresso tem peso. Isso daí tem peso. Agora ele chega lá, não, eu vou trazer o PP e o Republicanos para a base. Vamos ver a relação, vamos ver o que é que o PP e Republicanos vão esperar, vão escolher. Por quê? Porque eles conseguiram arregimentar boa parte do público da direita. Essa boa parte do público da direita não vai acompanhar os partidos, vai fazer substituí-los. Quando eles se verem sem
eleitorado, visto como traidores do eleitorado, vamos ver o que é que eles vão fazer. Né? O PP e o Republicano. Está lá a cara do seu Ciro Nogueira, que estava como oposição, etc. Agora, o Arthur Lira, ele é um homem de negócios. Né? Ele é um homem de negócios. Está lá, está na pista para negócio. Ele não está entendendo que não é só o articular os desejos da Câmara dos Deputados e o desejo, não é só articular o desejo da Câmara dos Deputados com o desejo do Planalto. Não é só isso. Tem um eleitorado lá embaixo. E é bom pensar muito bem em eleitorado, porque já estamos em agosto, dia 29 de agosto, né, praticamente há menos de um ano. Daqui para frente é menos de um ano das eleições para a prefeitura. Né? Eu vou trazer uma última matéria aqui dessa edição, porque eu quero que vocês vejam. Você que está do outro lado precisa saber que o que eu estou falando aqui é da mais alta seriedade, tá? Eu vou trazer aqui para você. Eu tenho dito e eu quero muito mostrar isso, né? Tem um blog que eu estou seguindo aqui, muito bom, chamado Blog do Tupã, né? Olha o que ele trouxe aqui. Eu vou colocar aqui na tela primeiro para você. Para você dar uma olhadinha. Tá aqui. Estou colocando na casa do ferreiro espeto de pau, né? Vamos lá. Aí, ó. Bacana. Pronto. Tá entrando na tela. Beleza. Tá aqui, ó. Presta atenção. O Roverano tá falando que, no caso eu, tô dizendo que para os partidos, a partir de agosto, só ia se falar em prefeituras, não é? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Nós estamos em agosto. O que eu falei está se cumprindo. Presta atenção, quem ouve o Bunker está bem informado, tá? Blog do Tupã, né? O PCdoB de Curitiba dá largada para as eleições de 24. Né? Tá aqui, ó. Na eleição de 24, o PCdoB vai estar na Federação Brasil Esperança, que reúne PV e PT, e sabe, se não iniciar as articulações um ano antes, presta atenção no que esse jornalista escreveu, e ele está com a razão, tá? Dificilmente irá conquistar cadeira na Câmara Municipal de Curitiba. Por isso, no sábado passado, o partido fez lançamento da pré-candidatura de uma sujeita aqui, né? Então, tudo bem. Então, vamos lá, né? Olha, o evento também celebrou isso e aquilo, blá, blá, blá. Então, beleza. Presta atenção, pessoal. O PCdoB de Curitiba deu a largada para as eleições. Tá aí, né? Então, ninguém se iluda achando que, não sei o quê. Pessoal, eleições de 2024. Não entra nessa não que o pessoal não está vendo isso daqui, porque dentro do Congresso agora, nesse momento, o único assunto que interessa para esse pessoal é isso daqui. Tanto é verdade que, olha isso daqui, ó, dentro da esquerda acontecendo, tá? Dentro da esquerda acontecendo. Olha aqui, ó, vou botar na tela para que você possa ver, tá? Requião Filho busca alternativas para deixar o PT. Ponto para quem assiste o Bunker. Você já sabia que essas coisas iam acontecer. Nós avisamos que o pessoal ia largar a mão do PT. Por quê? Porque ia custar caro para eles, nas eleições de 24. O deputado estadual paranaense tecnicamente só pode deixar o PT na janela eleitoral de 26. Mas como ele vem sendo sistematicamente, como ele vem criticando o presidente Lula por usar o pai, Roberto Requião, para unir a esquerda e conseguir votos na chapa de deputados, sem ao menos ser lembrado, blá, 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 blá. Bom, o papo é o seguinte, o cara está criticando o Lula, que nem nós falamos aqui, ó, criticando o presidente Lula, tá? O filho do Requião está criticando o Lula, está dizendo, Lula, você está errado, e coisa e tal. Agora, chegando às eleições municipais, todo o Congresso, isso vale também para as assembleias estaduais, querem ter o seu prefeitinho de estimação ali, para que possa pegar as emendas parlamentares e poder ter um fim. Ah, vou construir uma praça, vou dar desculpa que vou construir uma praça. É onde, no final das contas, saem os desvios de verba pública, né? Ah, quanto custou a praça? 100 mil. Ué, mas ela é 2 metros por 2 aqui, tem um gira-gira no meio. Custou 100 mil? Não, aqui não sei o que, pega a nota fiscal lá.
Aí vamos conferir com o mercado se o preço do serviço prestado é igual ao preço de mercado. Olha, cara, esse gira-gira saiu por 50 mil. Ué, mas na concorrência está vendendo por 2. Por que para você saiu por 50 mil? Aí pega o desvio de verba. Então, o pessoal do Congresso, deputados e senadores, né, tanto a Câmara quanto o Senado, tanto com as assembleias municipais, eles não querem ficar sem prefeitos, porque senão eles não podem gastar as emendas. Né? E aí o filho do Requião está descendo o cacete no Lula, sabe ele por que está fazendo isso, né? E o pessoal está como nós falamos aqui que ia acontecer. Embora exista uma série de desculpas, o filho do Requião vai dizer que, olha, não, ele está usando o meu pai para... Ele está usando o meu pai para o nome do meu pai para escalar a esquerda e não sei o que, coisa e tal. Presta atenção, os caras não querem ficar sem eleitorado. Se a imagem do Lula tivesse boa com o eleitor, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. E nós avisamos aqui, de antemão, nós falamos aqui no bunker, que o inferno do Lula começava em agosto. E tá aí os primeiros sinais disso daí. Agora podem esperar que essas notícias vão começar daqui para frente numa escalada, elas vão começar a crescer e até fevereiro, março do ano que vem isso tende a se tornar um inferno para o Lula. Tá? Por quê? Porque as falas dele, porque as decisões dele, porque o resultado das políticas dele e do partido dele começam a ter os graves resultados que isso promete. Nenhum partido vai ser idiota de querer ficar aliado do cara que vai ser o causador de uma quebradeira de um Brasil que estava recuperado. Presta atenção no que o governador está falando. Os caras agora vão estar muito mais preocupados com o eleitorado do que com a emenda parlamentar, daqui para frente. Olha lá o que vai acontecer. Olho no lance. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Hoje a gente estendeu um pouco mais, porque foi necessário explicar isso daqui tudo. Então, obrigado, né, por você estar junto comigo sempre. Eu valorizo muito a sua companhia. Obrigado pelas inúmeras mensagens nas redes sociais. Obrigado por você estar sempre junto. Né? Obrigado, em primeiro lugar, a Deus, sem o qual nada acontece. Né? Deus aqui é o piloto. Eu sou só um sujeito sentado aqui na cadeira. Deus aqui é o dono de tudo. Ele manda e desmanda e acabou e fim de papo. Ele é o cara. Tá? Para mim, a gente faz o nosso melhor. O que me interessa é estar junto com Deus no final. Estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo no final. O que me interessa é salvação e vida eterna. O resto, a gente faz o melhor aqui. Se não der, não deu. Sinto muito. Tá? Faz o melhor mesmo. Agora, o importante é estar com Deus. Isso daqui eu não abro mão e ninguém com 2 neurônios vai abrir mão. Tá certo? Pessoal, isso é um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e a gente volta amanhã com mais uma edição da tarde aqui do Bunker. Beijão. Ah, pera. Quer estar sempre junto com a gente? Entra lá no Telegram, @Jornal Bunker, lá no Telegram. Quer ajudar o nosso trabalho? Faz um Pix, 11 99 218 5469, tá bom? Ajuda a gente que nós precisamos sim. E vamos ficando por aqui. Um beijão no seu coração, que Deus abençoe a cada um e amanhã nós estamos de volta.